Olha, nós estamos em São Paulo e isso é uma mentoria de vida e eu tenho uma palavra de Jesus para você. Nós estamos dentro de uma semana, de algumas semanas, debaixo de um tema principal. E esse tema principal é: não repita isso em 2026. Nós estamos no final de 2025, a gente está nos últimos minutos, já está acabando. Mas agora é uma nova estação, é um novo tempo, é uma nova jornada proposta para a nossa vida. E que nós temos a possibilidade de fazer algo novo, de viver algo completamente novo. Ou talvez terminar mais um ano contando as mesmas histórias, tropeçando nas mesmas pedras, vivendo a mesma realidade. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que algumas coisas que estavam paralisando você serão retiradas da sua vida e uma nova estação vai começar. Amém? Olha, a gente está no mentoria de vida e toda quinta-feira tem uma palavra de direcionamento, uma palavra mais séria, uma palavra que vai direto ao encontro, talvez daquilo que você precisa de maneira urgente. E para você não ficar de fora, lembre-se, todas as semanas tem uma palavra de Deus para você por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra para você, toda quinta tem o Mentoria de Vida e também no SBT de segunda a sexta tem o Bom Dia Esperança, uma palavra de Jesus para você começar o seu dia. Então se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, sim, nós temos uma comunidade, você não sabia? É só clicar no link que está na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a mensagem. Amém. Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão. Quem é pai de menino? Levante a mão. Quem é pai de menina? Levante a mão. Os dois. Tem gente que é os dois. É tenso. Deus me deu o primeiro filho, João. Fase fácil do videogame. Um lord, um gentleman. Falou, tá falado. Apontou, ele vai. Aí Deus deu Noah. Deus falou, agora está na hora de evoluir. Vou te dar alguém parecido com você. Aí, irmão, começou as crises. Recebi a mensagem de um pai de uma menina do colégio essa semana dizendo, quero saber essa parada aí que o Noah prometeu para minha filha. Foi prometer o quê? Prometeu que vão casar e que ele vai dar um carro para ela. Falei, sério? Oh, meu Deus. Aí encontrei ele agora no dia da semana da leitura que teve lá, chamei ele de compadre. Falei, lindo, o problema é teu. Porque aqui está apaixonado cada dia por uma menina na escola e eu não sei o que eu faço mais. Só que agora está resistindo. O pai da Sofia, aliás, abraço. Ele está seguindo fiel no sua paixão. E aí quando eu pensei que tudo estava calmo demais, Deus me deu a Serena. E a Serena é eu, Super Saiyajin. A Serena, eu estou entendendo que a Serena tem coisas que não adianta falar. Tem que deixar acontecer. Por um exemplo, não sobe aí, porque vai cair. Então ela sobe para testar a física e ela cai. E eu só estou chegando na parte aonde eu digo, viu? Eu avisei. Com Deus na nossa realidade é muito parecido. Tem gente que Deus manda e a pessoa obedece. Tem gente que Deus manda, demora um pouco para obedecer, mas obedece. E tem gente que Deus manda raio, anjo,
profeta, querubim, serafim, o céu inteiro. E ele diz: não, nada. Confia, deixa para o Pai. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí a vida dá muito errado. Sai tudo do controle. E aí chama Deus desesperado, dizendo: Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus, ele deveria dizer o que a gente disse: viu? Eu avisei. E é nisso que a gente começa essa palavra de hoje. Às vezes, nós estamos tentando negociar com Deus caminhos que já nos foram apresentados há muito tempo. E ainda estamos tentando fazer aquilo que a gente quer. Ainda estamos tentando ignorar tudo aquilo que Deus já falou. E eu aprendi uma expressão na época que estava na escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo diz isso: dando murro em ponta de faca. Deus fala para Paulo: Paulo, duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. E eu quero que você caminhe comigo nisso hoje. O texto que veio ao meu coração está em Samuel, capítulo de número... Deixa eu confirmar para não falar errado. Capítulo de número 15, versículo de número 22, que diz o seguinte. Eu vou na segunda parte, na parte B, ok? Samuel está dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Grava isso aqui, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga você para você não esquecer, diga. Agora fala para o lado, fala para o irmão. E tem gente que não vai nem adiantar isso também. Você sabia disso? E essa aqui é a coisa doida do ser humano. Você vai ouvir: obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou falar 60 vezes na mensagem. E você vai dizer: oh meu Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí alguém vai dizer para você: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí segunda-feira você vai dizer: sacrificar é obedecer. O que eu aprendo nisso é que é o que a palavra chama de dura cerviz. O que é alguém de dura cerviz? É alguém difícil de corrigir, difícil de colocar no plumo, sabe? Eu não sei se você já viu isso, mas eu tenho uma das mensagens mais antigas minhas, muito antiga, que é a mensagem do jumento. O jumento que Jesus subiu e entrou em Jerusalém. Quem já ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu a mensagem do jumento? Levante a mão. Amém. Talvez hoje você vai entender que você é o jumento. Mas é um paralelo bem rápido para você entender. O jumento, para ser montado, ele precisa ser domado. Ele precisa ser colocado em um estágio de submissão, para que então ele possa ser montado e aquele que montar o jumento dar direção a ele. Entende? Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu naquele jumento, aquele jumento nunca tinha sido montado. O que é muito impressionante. Imaginar que o jumento que nunca tinha sido montado, Jesus chegou, montou, subiu e entrou em Jerusalém. E os desafios eram grandes, porque a Bíblia diz que enquanto ele entrava, as pessoas jogavam tapetes, e o jumento é um animal assustado por sua natureza. Mas a Bíblia vai dizer que ele entrou, ele não deu coice, ele não jogou Jesus para longe, porque claramente a natureza de Jesus ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Mas tem gente que é impressionante. Passa ano, vem ano, não muda. Mesma maneira de agir, mesma maneira de falar, ainda ferindo pessoas com as mesmas palavras, ainda tratando as pessoas do mesmo jeito, ainda com as mesmas posturas, não evolui.
Não me leve a mal no que eu vou dizer. Mas você conhece pessoas que a vida passa, experiência, sabe, muita coisa já aconteceu, mas a pessoa ainda é igual. A vida já deu milhares de oportunidades e a pessoa não vai. O caminho está aberto, a porta está escancarada e ele não entra pela porta. Então tem pessoas que escolhem sacrificar ao invés de obedecer. É como aquele que prefere carregar com orgulho o controle e junto com o controle as frustrações, do que deixar Deus controlar e abrir o mérito das suas capacidades para dar a glória para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. E sabe, quando você vive uma vida com Deus, a primeira coisa que desaparece da equação é o mérito. Não é por quem você é, não é pelo quão bom você é por quão maravilhoso Cristo é. A graça se aperfeiçoa quando nós entendemos que não somos nada se não for a misericórdia de Jesus em nós, operando e fazendo milagres. Mas a questão importante é, nós preferimos essa realidade. E isso é a maior loucura, a maior insensatez. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. E eu quero que você grave essa história para lembrar quando for necessário para a sua vida. A Bíblia diz que ele estava na condição de perseguir os cristãos. Você consegue imaginar que o apóstolo Paulo, que escreveu todas as cartas que nós conhecemos, de Atos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Colossenses, esse cara era um perseguidor de cristão. Esse cara que foi o maior expoente da pregação da igreja primitiva, ele era alguém que perseguia os cristãos. E aquela verdade que ele perseguia, um dia o dominou por completo. Só que o interessante é que as coisas como acontecem com Paulo são extremamente pedagógicas. E essa é a parada que eu queria alertar você para 2026 enquanto dá tempo. Grava o que eu vou te dizer. Paulo está indo para Damasco, no seu cavalo. Quando a Bíblia diz que uma luz o cegou e ele caiu. E a voz que ele ouviu foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade era Saulo. Por que me persegues? Aí a palavra de Deus, Deus está falando, Deus diz: duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E por isso que eu falei no começo da mensagem, eu aprendi isso aqui na escola bíblica dominical. Recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é uma ferramenta que o cavaleiro usava para tocar os animais, para que os animais seguissem o caminho. Então quando o animal não queria seguir, ele dava coice, isso é recalcitrar. Então toda vez que ele dava coice contra o aguilhão, quem se machucava era ele. Então deixa eu te falar uma parada e grava isso que eu estou te dizendo. Quando você não obedece, quem sofre é você. Quando você não avança, quem sofre é você. Quando você ouve aquilo que Deus tem para você com clareza, com objetividade, e mesmo assim você não faz, quem sofre é você. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Só que aí que está. Tem gente que vai viver a vida toda e Deus não vai derrubar do cavalo. A minha oração é que Deus derrube todos do cavalo. Que Deus me derrube do cavalo, se necessário for, para que eu não prossiga 1 metro sem a direção de Deus, ou agindo contra a vontade de Deus. Só que com Paulo, a Bíblia diz que o Senhor o derrubou e ele caiu. E às vezes a nossa oração precisa ser exatamente essa. O que é estranho é: Deus me derruba do cavalo. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido a gente cair do cavalo, quanto mais rápido a gente sofrer. Eu entendo, lembra que eu falei para você que não ia ser muito fácil, que essa palavra não é o tipo de coisa que a gente quer ouvir, porque o que a gente quer, não, Deus vai fazer, pode seguir, que nada vai acontecer. Não, irmão, é preferível
que aconteça agora é preferível que aconteça nesse momento do que você andar muitas milhas para cair no cavalo lá na frente, ou nunca cair do cavalo e descobrir no final de tudo que tudo que viveu foi vão e vazio. Sabe por que eu entendo? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo explicar. Por que tem gente que Deus derruba do cavalo e por que tem gente que Deus deixa seguir o plano? Isso é uma coisa que eu queria entender. Porque eu vou falar para você de verdade. Eu sou fruto de uma queda. Não sou fruto de outra coisa senão uma queda de cavalo. 23 de abril de 2009, quando eu tive encontro com Deus, não foi um dia maravilhoso, foi um dia horrível. Eu caí do cavalo em alta velocidade. Eu estou agindo de uma maneira, estou parafraseando, eu sei que você entende, mas é só para você saber. Eu caí do cavalo e foi de uma maneira muito dura. Só que tudo que eu vivo hoje foi por causa daquele tombo. E o meu questionamento é, por que Deus não derruba todos do cavalo rápido? Por que tem gente que fica nessa cegueira a vida inteira? Por que tem gente que mesmo sabendo o que é para fazer não faz? Porque eu não era inocente. Eu sabia o que estava errado, eu só não senti o peso da culpa. Eu sabia o que estava fazendo errado, eu só não senti o temor que me gerava arrependimento. Mas eu sabia que estava errado aquilo. Eu sabia que o caminho não era bom. Eu sabia que o que eu estava vivendo era uma coisa perdida. Eu tinha vergonha, mas continuava na direção. Essa é a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O mais inteligente é aquele que não precisa cair do cavalo. É aquele que para o cavalo, desce do cavalo e diz, eu não vou seguir se não é o que o Senhor quer. O meu trabalho, de fato, entendo o que eu vou te dizer, é convencer os inteligentes a descer do cavalo. Porque derrubar do cavalo não é minha função, é de Deus. Mas Deus usa pessoas como eu e outros para fazer você parar o cavalo, descer do cavalo e não cair. Entenda que essa é a realidade que nós precisamos resolver na nossa vida. Quanto antes a gente entende, quanto antes a gente compreende e obedece, coisas que demorariam anos, demorarão meses para acontecer. Testemunhos que estavam planejados para daqui 20 anos, você vai contar daqui a alguns anos, poucos meses talvez, ou talvez em semanas, simplesmente pelo fato de obedecer rápido. Irmão, obedecer rápido, eu entendi isso com Deus. Quanto mais rápido você obedece, mais tempo você poupa e mais rápido o milagre chega. É uma equação simples, mas nós somos filhos mimados às vezes. Nós queremos continuar fazendo. Nós sabemos que não está certo, mas a gente continua. A gente sabe que o futuro não é bom, mas a gente continua. A gente já sabe o que Deus tinha para nós. Deus estava mandando a gente para a direita e a gente ainda está indo para a esquerda. Isso para mim remete muita coisa. Eu olho para Saulo caído do cavalo, mas olho para Jonas entrando dentro de um barco, indo para Jope, sabendo que Deus havia mandado ele ir para outro lugar. E essa é a questão. Quando você está tomando decisões erradas, quem está com você sofre na mesma proporção de coisas que nem semearam para sofrer. É doido imaginar que hoje a decisão que eu tomo pode prejudicar a vida dos meus filhos. Já parou para pensar que se eu divorciar da minha esposa, meus filhos sofrerão e terão uma mudança de rota completamente diferente do planejado? Meus filhos hoje acordam e se o papai está viajando, eles sabem que o papai vai chegar. Mas se eu tomar uma decisão errada, eu destruo a vida dos meus filhos. Talvez não completamente, mas vou tirar o privilégio deles de ter uma vida comigo e com minha esposa juntos, dando o exemplo que eles precisam para construir uma família. Entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer vai cortar o nosso barato às vezes. Obedecer vai tirar a gente da crista da onda às vezes. Obedecer vai nos subjugar a um sentimento que vai ser frustrante porque a gente queria, mas sabe que não deve.
A gente queria, mas não pode. A gente entende, e isso é o sacrifício. Isso é o que é o evangelho na prática. Está tudo disponível, mas tem coisas que não é para mim e para você. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então compreende, obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta nós entrarmos em 2026 com as mesmas atitudes, navegando na mesma direção, cavalgando na mesma direção, mesmo sabendo que há muito tempo atrás Deus já falou que nesse rolê que você está, Ele não está junto. Quantos negócios que você já entrou que Deus não estava com você e quebrou? Quantas decisões você já tomou sozinho? Será que é isso que você quer de novo? Será que essa é a estação que a gente quer colocar um repeat na nossa vida? Onde a gente vai vivendo e as frustrações se repetem e nada novo no céu, debaixo da terra acontece. Mas por quê? Porque a gente que não quer. O tema dessa palavra é não negocie com Deus. O que é o negociar com Deus? É Deus falar para e a gente diz só deixa mais um pouco. É Deus dizer é para lá e a gente diz não Deus, deixa eu tentar só mais uma vez. Irmão, quanto mais rápido você obedece, melhor é a sua vida. Eu poderia ser muito cirúrgico e eu acredito que devo ser. Quantos vícios que você tem administrado de maneira paliativa que já deveriam ter sido retirados da sua vida? Quantas atitudes que você sabe que te afastam de Deus e mesmo assim, ao invés de você cortar o mal pela raiz, você ainda faz de maneira, segundo você, moderada. Obedecer é melhor do que sacrificar. O evangelho ele é muito simples. É claro como a água, ele é limpo, ele é puro, não tem segredo, não há dificuldade, há mais lógica do que você imagina. É nós que complicamos. É nós que tentamos negociar, é nós que não confiamos na medida correta, é nós que tentamos adaptar o plano, é nós que vivemos com o plano B na carta na manga, é a gente. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Eu queria que essa mensagem chegasse para você e ficasse ecoando pelo 2026 inteiro para cada decisão que você precisar tomar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero viver 2026, um ano de obediência plena. Eu estou olhando para os meus filhos e estou olhando para mim. Eu sei o que eu sinto quando um filho meu não confia naquilo que eu estou dizendo. Eu sei a frustração que eu sinto quando eu peço para o meu filho fazer uma coisa e ele não faz. Eu sei. Mas eu criei uma parada lá em casa que está dando certo. Para tudo que eu peço, eu criei uma competição. Não se escandalizem. Está na hora da paternidade começar a dar lucro. Imagine a cena comigo. Estou na mesa do almoço e quero uma garrafa de água gelada. Eu posso ir pegar. Mas tenho 3 funcionários. 3 colaboradores com suas vontades próprias. Então eu digo, quem pegar primeiro é o ícone da casa. Irmão, eu nem dou presente, eu só falo que vai ser o ícone. Engraçado, irmão, é uma guerra. E agora eu estou tendo que controlar. Eu falo, Serena pega para o pai. O Noah quer pegar, eu falo, não, eu pedi para Serena agora. Irmão, eu não precisei mais da competição. Eu já eliminei a competição, eu já estou no estágio 2. O estágio 2, eles já entenderam que tudo aquilo que eles obedecem, eles são honrados. E eu não preciso dar nada. Eu só faço todo mundo aplaudir. Celebra os... Irmão, vocês não têm noção. O ícone da comida, quem é o que come mais? O ícone. Irmão, você não tem noção. João, tu é o ícone da comida. O João já... Mais, mãe, quero comer mais. Irmão, eles já entenderam que obedecer vale a pena.
Eles já entenderam que quando eles obedecem, a vida deles fica mais leve, fica mais divertida, fica mais dinâmica. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais rápido a gente obedece, mais perto daquilo que Deus tem a gente chega, mais rápido a gente chega. Então entenda, é melhor para a gente. É melhor para a gente. Eu queria ter obedecido Deus antes, minha vida já estaria mais longe do que está agora. Eu queria ter obedecido Deus antes, mas eu precisei cair do cavalo. Agora se você ainda não caiu do cavalo, não precisa cair do cavalo. Escolhe alguém e fala, não precisa. Fala para ele, não compensa, não compensa. Dói mais, dá vergonha, sempre tem alguém vendo. Irmão, quando a gente era adolescente, qual era a pior coisa do que cair de bicicleta? Alguém vê. Sim ou não? E no mundo de hoje, todo mundo vê. Tem gente que está convivendo com vergonhas desnecessárias porque permaneceu relutando contra Deus. Então, quando a gente observa o relacionamento com Jesus, é muito mais simples. Ouviu, obedeceu. O que a palavra diz sobre isso? Não. Então é não. Ah, mas eu acho que... vamos atualizar... mas eu... Irmão, se aqui deu certo, não é na tua vez que você vai inventar roda, lindo. Eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que não deram certo no velho que eles acertaram no novo. No Velho Testamento tinha poligamia, no Novo já não tem mais. Ninguém deu um glória a Deus, irmão. Era para você dar um glória a Deus agora, porque você está no Novo Testamento e agora acabou. Olha o constrangimento, olha o climão. A torta de climão que foi servido. Se eu estou com a minha esposa aqui, eu estou dizendo, é verdade. Fala Deus, eu creio nessa palavra. Imagina, irmão, tem coisas na Bíblia que são exatamente o modelo. Sabe o que é o bom dos evangelhos? É que não esconde os fracassos. Não esconde os erros. Ou seja, o erro de alguém não precisa ser o meu erro. O erro de Pedro de puxar a espada no lugar errado não precisa ser o meu erro. O erro de Judas de andar com a porta, andar com o amor, andar com a salvação e não entrar por ela não precisa ser o meu erro. O erro de Moisés de ser irado e de chutar a pedra, bater na pedra, não precisa ser o meu erro. O erro daqueles que foram espiar a terra e não acreditaram na palavra de Deus e tentaram justificar segundo as suas próprias razões, não precisa ser o meu erro. O erro de Adão e Eva não precisa ser o meu erro. O erro de Sansão não precisa ser o meu erro. O erro de Davi não precisa ser o meu erro. Está lá. Por isso que eu entendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2026, você vai andar pianinho. Não, só pega quem quiser, eu vou falar para você. 2026 você vai andar pianinho. Amém. Deus vai falar, você vai obedecer. Você vai viver de acordo com aquilo que diz na palavra de Deus. Você não vai tentar inventar a roda. Você não vai buscar pela exceção. Você vai por aquilo que Deus está falando. É para onde, Senhor? É para cá? Pois então eu vou para cá. É para lá? Então eu vou para lá. É para parar? Eu vou parar. É para ir? Eu vou ir. É para olhar para o céu e confiar que o Senhor vai fazer? Então eu vou olhar para o céu. Eu vou confiar. Eu vou descansar. Eu vou viver de acordo com a tua vontade. Porque entendi. O povo lá em casa não ouviu. Amém. Jesus, nós entendemos que esse próximo ano nós não vamos negociar contigo. Não tem brecha para negociação. A tua palavra vai ser o cerne. A tua direção vai ser o nosso norte. Nós queremos viver a tua vontade plena e completa. E é isso que vai nortear a nossa vida. Jesus, abre os nossos olhos. Nos derruba do cavalo, se necessário for. Ou nos dá sabedoria para parar enquanto é tempo. Para seguir de acordo com a tua vontade. Nós não queremos colher sozinhos.
consequências de decisões que o Senhor não nos mandou tomar. Enquanto há tempo, Jesus, sara casamentos, sara relacionamentos de pai e filhos, muda realidades familiares, negócios, sociedades, portas que não eram para entrar e entraram, que voltem e fechem e corram para onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo. É só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia Compaixão, na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando o nosso país com os nossos alunos pregando nelas. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe e até logo. A mensagem de agora, ela é uma confusão. Vida de Instagram versus vida real. Ô lindo, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente começar, deixa eu fazer um convite para você. Nós temos uma missão, que é fazer o nome de Jesus conhecido e através de uma mentoria de vida poder ajudar você que já caminhou um pouco além, que já está mais longe talvez nessa fase de amadurecimento da sua fé. E eu quero que você faça parte da nossa comunidade. Uma das coisas que eu entendi é que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós já passamos dos 10 milhões de inscritos e não é sobre isso. É sobre caminhar junto. A minha visão, o que eu imagino imagina 10 milhões de pessoas pensando e orando sobre a mesma coisa. Imagina o que impactaria na nossa nação se um dia nos levantássemos com uma direção só. E isso é o poder de uma comunidade. Então nós temos uma comunidade, temos um link, um WhatsApp, um grupo. Você tem um monte de grupo tranqueira, você vai fazer parte do nosso grupo. Você vai ser abençoado, cuidado, e a gente vai poder caminhar junto. E você não vai perder mais vídeo, você não vai perder mais a sua vida devocional, porque a gente vai ajudar você. Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Meu Deus, cadê o sininho que eu estou ouvindo barulho e não estou vendo? Ah, é você. Ai, maravilhoso, obrigado. Isso me dá um ânimo na minha vida. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e vamos para a mensagem. Mateus 23, 27. Como vai ser doído a lapada? Vamos rápido. 23 e 27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Tinha que ser uma música de terror agora. Porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza.
Tem coisa que só no mentoria de vida dá para nós falar mesmo. Se colocar na segunda-feira vai dar uma espanada em alguém. Gente, vou falar uma coisa para você. Isso aqui é Jesus falando, não sou eu falando. Isso aqui é Jesus falando com a galera que era a galera top da época. Se fosse por seguidores, eram os que tinham mais seguidor no Instagram, era essa galera que estava ouvindo. Aqui não tinha nenhum amador aqui, não tinha nenhum desconhecido, não. Todo mundo era da sinagoga. Todo mundo era respeitado que está ouvindo isso daqui. Aqui não tem ninguém coitadinho, não. Aqui é gente que falava bonito, que tinha visibilidade, que tinha alcance. Mas quando viram Jesus, foram atordoados por uma verdade que não cabia dentro de uma caixa. Foram atordoados por um amor que constrangia, dentro de uma expectativa de alguém que vai aonde ninguém ia, que tocava em quem ninguém tocava, que se importava com quem todos já haviam esquecido. E esse é um homem, é Jesus que está falando. E quando Jesus diz sepulcro caiado, é sepulcro que fede. Tem coisas que você vê com os olhos, tem coisas que você sente nas narinas. Parece bonito aos olhos, mas o cheiro não é bom. Sabe, fala bem, mas a motivação por trás está destruída. E esse é o problema. É porque gente com sentimentos feridos não consegue entender o que é de fato real e o que de fato é mentira. Tem coisas que você precisa de uma visão espiritual para olhar e ver o todo. Se você olhar de maneira carnal, vai parecer tão bonito que talvez até você compre aquela verdade. Quando Jesus chega, o problema de Jesus não foram aqueles que não conheciam a Jesus. Ou melhor, aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Não foi os gentios, foram os fariseus. E os fariseus é aqueles que detinham a palavra. Eles sabiam sobre a Bíblia, conheciam Isaías, Moisés, Josué, de Gênesis. Eles sabiam tudo, eles eram doutados de palavra, mas dentro deles não repousava a verdade. E há um problema nisso, porque se nós lastreamos a nossa expectativa em quem fala o que de fato não é, cria-se uma corrida que não é verdadeira. Cria-se uma história que não tem como ter o mesmo final, porque nós não fomos apresentados ao contexto inteiro. E hoje nós somos uma geração que estamos expostos a milhares de histórias e que nem todas elas são de verdade. Famas repentinas, por motivos equivocados, dinheiro fácil, que o fim é triste demais, e nós estamos engodados no meio dessa geração. E pior, nós estamos tristes porque nós não somos essas pessoas. Porque a gente não vive a mesma realidade. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas todo mundo é mais rico que você, todo mundo viaja mais do que você, todo mundo é mais bonito do que você, todo mundo está no esteticista, no médico, não sei o que todo dia, e a gente não. Irmão, eu vou falar uma parada para você. Eu sou assim. Eu não gosto de mostrar muita coisa da minha vida pessoal. E sabe por quê? Porque a minha vida pessoal é normal. Irmão, você acha que a vida pessoal normal é isso que estão contando pra gente? Meu querido, tem dia que você acorda bolado com a vida. Tem dia que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Tem dia que você está resfriado. Irmão, você já viu que está todo mundo saudável e só nós estamos com gripe? Irmão, pelo amor de Deus, existe uma coisa no nosso tempo que é uma verdade que não representa a realidade e que nós estamos comprando como se aquilo fosse modelo de família, como se aquilo fosse modelo de educação de filhos, como se aquilo ali fosse modelo de gestão de finanças. Ah, porque eu aperto o botão aqui e vira e olha que coisa linda. Pelo amor de Deus, a gente está virando uma geração de tonto.
que acredita em discursos mentirosos, que acha que dá para construir relacionamento desse jeito. Irmão, pelo amor de Deus, relacionamento que é muito mais complexo do que estão nos vendendo. A gente está olhando para um modelo irreal. E eu acho que a maior crise do nosso tempo, a gente vai viver daqui uns anos. Quando as pessoas que se basearam nas referências erradas descobriram que isso era impossível de viver. Ou quando você ter o que você achava que era o que precisava, e depois que descobriu que aquilo ali não valia absolutamente nada, mentiram para você. Eu tenho algumas experiências com Deus e na minha vida, e são engraçadas. Eu sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro. Eu sempre fui apaixonado por carro. E Deus já me deu o privilégio de ter carros que eu tive sonho. Mas o carro que eu mais fui feliz e que aquele sentimento nunca mais vai voltar foi um Sandero 2011 que tinha ar e direção hidráulica e vidro elétrico. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando eu comprei esse carro. Irmão, quando eu comprei esse carro é porque eu sempre tive assim, ou tinha vidro elétrico ou direção hidráulica. Ou nada. Ar-condicionado eu nunca tinha tido num carro. Eu me lembro que eu ia trabalhar e eu tinha um Voyage 95, eu trabalhava no banco e eu ia de manhã cedo trabalhar, então eu ligava a ventoinha e durante 15 minutos parecia que tinha ar-condicionado dentro do carro. Porque o motor não estava quente, o ar entrava geladinho e eu falava, nossa, é assim que os ricos vivem. Mas eu me lembro quando eu comprei esse Sandero. Irmão, eu me lembro que eu trabalhava numa rádio de madrugada, fazia um programa das 11 à meia-noite, não de madrugada. E a minha esposa trabalhava de telefonista nessa rádio, eu fazia o programa e ela era telefonista. E a gente tinha duas alegrias na sexta-feira. Uma, eu tinha uma pizza que eu ganhava toda sexta. Eu fazia propaganda para a pizzaria e eles mandavam uma pizza para nós. Então, sexta-feira, eu e minha esposa, a gente comia uma pizza. E aquilo era maravilhoso. A gente já saía, rico! Pizza top. E aí sobrava para comer no sábado. E o Sandero, porque eu ia de Sandero. Irmão, eu me lembro que dava intervalo musical, eu corria na recepção, falava com a Paulinha aí, muita participação, ela, muita gente brincando, uau, que top, e a pizza, tá chegando, que top. E aí eu ia assim, tinha um vidro vazado com o número da nossa emissora, que era 107,5, e ela tinha um espaço que dava para ver, e eu colocava o meu Sandero dentro da rádio, e eu olhava e falava para minha esposa, amor, você acredita que aquele carro é nosso? A gente vai sair daqui, vai comer pizza e vai nele para casa. Mão, era tão incrível. E eu vou te falar uma coisa. Eu comprei carros melhores, mas nenhum deles foi tão legal como aquele. E se eu te falar que na vida é tudo igual? Se eu te falar que só muda a etiqueta? Se eu te falar que só muda preço? Mas se eu te falar que tudo do começo vale mais? Que tudo que te custa muito vale mais? E aquilo que foi muito rápido e simples não tem o mesmo valor? Eu me lembro de quando eu coloquei pedra na minha parede da kitnet que eu fui morar, no nosso apartamentinho. Irmão, eu fui e coloquei aquelas pedras canjiquinha, na época era moda, e eu fiquei umas 4 horas colocando, até que um amigo meu chegou e falou, Dave, você já viu como tá ficando? Eu falei, não. Ele falou, então se afasta. E eu me afastei, irmão, e tava um balão assim, ó. E eu descobri que tinha que ter colocado um nível, um laser. Mas eu não tinha dinheiro nem para pedra, quem dera para o laser. Hoje, eu pago para colocar a pedra. Mas a alegria de ter colocado foi maior. Essa que é a parada que a gente só consegue acreditar depois que vive. O Jim Carrey fala uma coisa muito interessante, o pastor Jim Carrey. Ele falou um negócio, ele falou, eu queria que todo mundo fosse rico, mas muito rico, para poder descobrir e falar no final que isso não é o mais importante na vida. Sabe qual que é o negócio? Estão contando pra gente que são corridas boas, a gente está acreditando, vai gastar toda a nossa vida e no final não vai ter valido a pena. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é perfeito. Não existe vida perfeita. Isso não existe. Isso é mentira que contaram para nós. Eu quero só que você entenda logo isso de uma vez, para você entender o seguinte: todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo. Quando você olhar para alguém e achar que a vida dessa pessoa é perfeita, você está errado. Todo mundo tem um espinho na carne, que é algo que quando deita a cabecinha no travesseiro diz, puxa vida,
Como que eu resolvo isso? Só que isso não vira publicação. Isso ninguém sabe. E se eu te falar para você que tem coisas da minha vida que ainda não foram resolvidas? E talvez existem coisas no meu coraçãozinho que nunca vão ser resolvidas. E é como o apóstolo Paulo. Eu vou dizer: Deus, se possível, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor vai me dizer: a minha graça te basta. Sabe, a gente precisa de pontos de conexão que nos fazem lembrar que não importa quão longe na vida a gente vá, a gente sempre vai depender dele. Então hoje, eu só quero que você compreenda que você não deve se basear por aquilo que você vê na rede social. Aquela vida não existe. É que eu sei o bastidor. Eu queria ser fofoqueiro o suficiente para dizer o que acontece quando a câmera desliga. Porque eu sei o que acontece. Eu sei o que eu leio no meu direct. Eu sei as casas que eu já fui e as guerras que eu já tive que me meter. Eu sei. Das depressões falseadas com sorrisos e números extraordinários. Eu sei. Eu já viajei a lugares para resolver um problema. E alguém queria tirar a própria vida, mas que todos os seguidores iriam acreditar de maneira piamente que a vida da pessoa era perfeita. Então esse é o negócio. Se você basear a sua vida numa expectativa errada, você vai correr uma corrida que não existe final. Essa corrida não existe. Essa corrida da beleza permanente não existe. Essa corrida do casamento estético não existe. Do casamento perfeito não existe. Não existe. Irmão, você vai ter filho. Ah, meus filhos vão ser perfeitos. Esquece, lindo. Vai ter dia que você vai morrer. Vai ter um dia que o teu filho vai fazer uma coisa e você vai dizer: não é possível. Eu nunca fiz, minha esposa nunca fez. Quem foi que fez isso com esses bichinhos? Aí você vai entender que não existe nada perfeito. E que é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos contar a verdade para os nossos filhos logo. A gente precisa contar a verdade para a gente. A gente vai ter BO, vai ter oração que a gente vai fazer e Deus não vai responder. Vai ter enfermidade que Deus não vai curar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Vai ter realidades que Deus não vai abrir a porta e a gente vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Tem coisas que Deus não vai fazer, Deus não está obrigado à nossa vontade. Senão a gente está entrando num mar de conto de fadas, onde o oceano é azul e não tem tempestade. Pelo contrário, lindo, a gente vai ter BO nessa vida, vai ter BO que não vai dar para resolver, e vai ter coisas que a gente vai morrer com a gente e não vai ter como resolver. Porque senão a gente começa a entrar num mundo onde Deus começa a parecer injusto, onde Deus tem prioridades, onde Deus tem preferências. Não, tem coisas que acontecem ao tempo, tem coisas que acontecem ao acaso, e tem coisas que Deus permite acontecer com você para não te perder, porque mais vale a tua eternidade do que o teu presente. Então, a pior vida que alguém pode ter é uma vida de comparações. É uma vida onde você lastreia todas as suas decisões a partir de alguém que você acredita ser perfeito. Você escolhe as melhores cenas porque as melhores cenas foram te apresentadas. Então a família do outro é perfeita, o filho do outro é perfeito, o cabelo da menina é perfeito, os olhos são a cor perfeita, tudo é perfeito. Mais dinheiro, mais viagens, casas melhores, carros melhores. E aí você olha para a sua vida e você não tem aquilo. E aí você começa a ter a certeza de que você não é feliz, porque o que você tem não é parecido com aquilo que aquele que você acredita ser completamente feliz tem. Até o dia que você descobrir que tudo era o melhor frame, tudo era a melhor pose, tudo era postagens programadas e de fato não era a vida real. A não ser que você queira acreditar no conto da carochinha. Mas vida real, meu lindo, é suor, é lágrima, é BO, é luta, é confusão, é oração, é jejum, é problema sexta, é problema segunda. Mas aqueles que têm Cristo têm um Senhor do lado para qualquer tempestade, e nós nunca estaremos sozinhos. O que a gente só não pode
é se enganar. Olha para os nossos adolescentes, olha para os nossos jovens. Talvez você já esteja muito velho. É isso que talvez alguém fez você pensar. Você não fez tanto procedimento ainda. Irmão, você acredita que a nossa geração, ela está com um padrão novo? A geração vai mudando os padrões estéticos, os padrões de conduta, os gostos. Você lembra que teve uma época que a casa, ela precisava ter coluna, aquelas colunas grandes, tinha uns leão na porta, lembra? Aquilo era coisa de rico, lembra? De repente as casas ficaram tudo branca e tudo quadrada, parecendo hospital. Você lembra disso, sim ou não? Agora tudo tem madeira e pedra, diz que é a moda do momento. Já parou para pensar que tudo que você faz baseado no que os outros gostam é temporal? E tudo que você faz baseado no que você ama é atemporal? A moda vai passar, mas você vai se sentir bem. O tempo vai mudar, mas você teve a escolha inteligente de fazer o que você gosta, não o que os outros estavam ensinando. Então agora existe tudo um padrão. A forma de educar o filho agora como é que é? Educação positiva. E a gente já não sabe mais o que pode fazer com o nosso filho ou não. A gente está achando agora que também que dá para... Meu Deus. Eu vou melhorar nessa parte, eu não vou falar. Mas... Lindo, só tem uma coisa para te dizer. Quanto antes a gente acordar desse sonho que estão tentando nos enganar, mais leve vai ser a nossa vida. Nem todo mundo que você acha que é rico, nem todo mundo que você acha que é bonito, nem todo mundo que você acha que é grande. Tem lente, tem um monte de coisa errada aí. Tem tanta reforma aí, irmão, que se ri, estica a perna. E eu queria só que você entendesse que eu não estou falando isso para me sentir melhor. Porque tem gente que faz isso para se sentir melhor. Mas quem faz isso para se sentir melhor ainda está se comparando. É só sobre viver uma vida que Deus tem para você, não o que Deus tem para o outro. Não o que parece a vida do outro. Você não precisa ter o mesmo cabelo, você não precisa ter o mesmo carro, você não precisa ter nada igual. Você precisa só viver o que Deus tem para você. Os teus filhos são os mais lindos e acabou. Sabia disso? O que, irmão? Ai, porque o meu filho é o mais lindo de todos e acabou. Mas eu acho o meu problema é seu. Para mim é o meu mais lindo, top. A minha esposa é a mais linda. A minha vida é a melhor. Mas eu não estou tentando empurrar água lá abaixo dos outros, dizendo, você tem que fazer assim. Não, lindo. Eu só estou vivendo a minha vida sem me comparar com a vida de alguém. Eu não consigo acordar 3 horas da manhã e colocar a cara no gelo. Irmão, banho gelado pelo sangue de Jesus tem poder. Quem foi que inventou que banho gelado é bom? Irmão, banho quente, tem, top. Aquele banho que você dorme debaixo. Não, tem que tomar banho gelado. Se você não tomar banho gelado, você não vai prosperar. O quê? Tem que acordar. Ai, meu Deus, tem que acordar de besteira. Ai, meu Deus, eu não posso falar. Mas tem tanta coisa que estão mentindo para você, meu lindo. Não existe receita. Não existe esse negócio, se você fazer isso, acontece isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Você tem que ter a postura X. Mentira. Tem um doidinho lá da Rússia que parece um doentinho e ele é podre de rico. Não tem nenhum modelo que ensinaram para você. Tem que usar um relógio tal. Não tem que usar relógio nenhum. Porque senão as pessoas vão pensar que eu sou pobre. Elas vão ter certeza. Se você comprar um relógio falsificado, é melhor não ter. Isso está ensinando a gente a medir os outros pela roupa, pelo carro. Irmão, eu amo gente que não precisa falar nada, porque os frutos dele gritam tão alto que o carro não importa, que o relógio não importa, que a casa não importa. Eu não gosto não é bom, não é saudável. Você já viu que o papo do nosso tempo é o que eu preciso ser para parecer ter autoridade? Irmão, Jesus, o que ele precisou fazer para ter autoridade?
Ele só foi ele, irmão. Ele curava, libertava, transformava. Ele era a verdade encarnada. E a nossa missão não é ser parecido com o coach da moda, irmão. É ser parecido com ele. Nós temos que ser apaixonados pelas pessoas. A gente tem que tratar todo mundo com amor. A gente tem que estender a mão para aquele que precisa. Não é sobre uma corrida material. É sobre algo que a gente glorifica o nome do Senhor com as nossas atitudes. Sabe, a gente tem que parar com esse peso de tentar ser parecido com os outros. Irmão, vem tanta coisa na minha cabeça. Irmão, eu vou falar. Meu Deus. A gente, escute isso, a gente não precisa atender a expectativa de um grupo para se enquadrar dentro de uma sociedade. Primeiro, a gente não é quadrado, a gente é redondo. A gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente não consegue se amoldar às coisas. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo. A gente não foi feito para se encaixar na realidade. Irmão, seja do jeito que Jesus fez você para ser. Você não precisa do que estão dizendo para você, que você precisa para ser feliz. Não precisa de nada disso, lindo. Você só precisa ser temente ao Senhor, obedecer a voz do Senhor Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa amar a Ele sobre todas as coisas. E o resto vai ser acrescentado. Irmão, eu queria poder desabafar. Porque eu estou preocupado com a minha geração, porque eu fico com dó. Eu fico com dó quando eu vejo um doidinho tentando impressionar com coisas que não impressionam, só causam vergonha. Sabe, eu tenho dó de gente que perdeu a sua essência. Eu tenho dó, perdeu a essência para tentar agradar alguém que nem gosta. Quando você se liberta da comparação, automaticamente você se liberta da aprovação dos outros. A opinião dos outros não tem mais sentido. Você não é mais escravo do que acham. Você não é mais escravo do que pensam. Então quando você para de se comparar, você para de se preocupar com a aprovação de alguém. Você não está preocupado com o que dizem. Você não está preocupado com o que pensam. E alguém vai dizer, isso é uma vida irresponsável. Não, isso é uma vida livre. Livre. Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa sobre mim. Dave, mas para construir relacionamentos, eu preciso atender a padrões para poder entrar nisso. Não, meu lindo, quem foi que disse? Quem foi que te disse? Mentiram para você. Se você tiver resultado, você não vai precisar de modelos que dizem que você tem resultado. O seu resultado chega na frente. Você não vai precisar parecer rico. Se você é rico. Você não vai precisar parecer próspero se você é próspero. Porque frutos falam mais alto do que acessórios, do que cortes de cabelo. Entendeu? Eu só estou querendo que você se liberte, mais nada. Se a nossa geração ficar mais leve, é um peso a menos que a gente precisa carregar. Irmão, a gente já carrega um monte de peso nessa vida. A gente já carrega um monte de pressão nessa vida. Se a gente tiver que carregar mais uma pressão de ser parecido com os outros, aí nós estamos lascados. Se a gente tem que ser parecido com a pessoa do Instagram que a gente segue, aí nós estamos no mato sem cachorro. Porque essa pessoa escolheu a melhor foto, tirou a melhor pose, usou Photoshop, vídeo e nós somos tudo atravessado. A gente acorda com bafo, a gente tem olheira, nosso cabelo tem dia que não funciona. Lava, seca, passa pomada. Tem dia que não fica igual. E quem já caiu o cabelo? Você está entendendo? Uma pressão a menos. Fala para o irmãozinho que está perto de você e fala, uma pressão a menos. É tão bom ser livre, irmão. Eu vou terminar dizendo, eu moro em Joinville. Todo mundo diz para mim que é para eu ir morar num lugar que tem muito de rico, um monte de rico junto. Aí, ó, tem Joinvilense aí. As pessoas dizem que você tem que morar num lugar onde tem mais acesso. E quando eu digo acesso, é pessoas, sabe? Essa parada toda. Alphaville. Sabia que você também é uma pressão agora, né? Você não pode dar certo se você mora no interior. Você precisa estar onde as coisas acontecem. E se eu te falar que quando Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, as coisas acontecem onde a pessoa certa está?
Obrigado, Jesus. Voltar para casa, buscar minha filha no colégio, não precisa postar story, não precisa mostrar nada, é só viver. É mais leve, né? Então, é só isso, uma pressão a menos. A partir de hoje, quando você vê alguém que você acha muito lindo, continua achando, mas lembra que a beleza que você tem é única. Quando você vê que você precisa ter alguma coisa porque o outro tem, lembre-se, você não precisa não. Besteira. Se você quiser muito, trabalhe bastante. Até o dia que chegar na tua mão e você vai dizer, né, nem precisava tanto. Só tem um perigo, gastar tempo com aquilo que não faz sentido e chegar no final e não conseguir mais pagar essa conta. Porque estava na pressão, estava seguindo o padrão errado, entende? Então, eu só quero que você alivie a pressão. Não precisa parar de seguir, não. Só parar de ser bobo mesmo. Entendeu? Também fico gripado, esse povo também gripa, esse povo também tem umas infecções de ouvido, eles roncam. Jesus, eu vou orar para parar de falar, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Fala aí, agradece. Obrigado, Jesus, pela minha vida. Obrigado, Senhor. Minha vida é top, Jesus. Sinistro, que é isso? Eu te conheci. Eu tenho uma esperança que milhares nem têm. Eu conheci o Salvador da minha vida. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Eu tenho tudo o que preciso em Ti, Jesus. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Senhor, me dá clareza da corrida que eu devo correr e da corrida que eu devo fugir. Em nome de Jesus, Pai. Eu não quero ter uma vida de comparações. Eu quero ter uma vida única na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você vai voltar para buscar a sua cama e você está pensando, eu não sei nem aonde eu deixei. Mas hoje, com essa palavra, você vai sair dessa mensagem chorando, dizendo, Jesus, eu sou muito mais abençoado do que eu lembrava, eu sou muito mais feliz do que eu merecia. Jesus, da onde o Senhor me tirou, para onde o Senhor me levou, já está uma distância tão grande que eu tenho motivo para andar de joelho, só dizendo, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. E se você não esquecer a cama, ou lembrar aonde ela está, volte para buscar. Porque no fim, perca tudo, só não esqueça da onde Jesus te tirou. Sabe, só não lembra de tudo que Ele já fez por você. Então agora, antes de ir para essa palavra, eu quero te pedir algo rápido, muito rápido. E estou contando com a ajuda do auditório. Olha, curte o vídeo, é rapidão, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, pelo amor de Deus. Tem até sininho virtual. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda às 7, quinta às 7, o Mentoria de Vida. Nós já não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma comunidade. Eu quero convidar você para caminhar com a gente todo dia, segunda e quinta no YouTube e segunda a sexta, 7:30 da manhã no SBT com o Bom Dia Esperança. Aleluia! Então olha, a gente vai começar, o último recado é seja parte da nossa associação evangelística. Hoje nós já temos mais de 300 mil pessoas dentro da nossa plataforma sendo discipuladas, acompanhadas e servidas através dos nossos voluntários que Deus tem levantado. Eu quero que você seja parte, entenda, saiba mais sobre o que Jesus está fazendo e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora eu quero te convidar para que você venha comigo para a mensagem que Jesus vai falar com você. Amém? Isso está muito bom. Aleluia! Meu Deus! John, chapter 5. Por que eu estou fazendo isso? Nada a ver. Olha, João capítulo 5. Eu estou empolgado. Irmão, gravar série em São José do Rio Preto tem que respeitar.
E eu vou fazer algo pela primeira vez. E eu já vou dar spoiler. A próxima será em Fortaleza e Curitiba. Só que vai ser difícil para vocês superar. Para vocês saberem lá, eu vou falar a mesma coisa, tá? Só vocês. Mas a gente está debaixo de uma palavra. Porque eu sei que talvez você está pensando, voltar para buscar a cama? Como assim? Vamos ler. João, capítulo 5, verso 9. Verso 8, na verdade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Viviane, olha, eu imagino Jesus falando isso no tanque de Betesda. Ainda bem que eu vim. 38 anos esse paralítico estava esperando pelo milagre dele, quando de repente Jesus entra no tanque de Betesda. Obrigado pelo apoio. Eu acabei de dar uma boa notícia. Ele está 38 anos esperando, quando de repente Jesus chega no lugar aonde ele está. Aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. A enfermidade vai embora, o milagre começa, a cura se manifesta, porque aonde ele chega há poder no nome dele. Ele é poderoso, amém? Ele chegou, mas ele foi direto no paralítico, no coxo, no leproso. Não, aqui é um paralítico que não andava. 38 anos, esse homem está cheio de BO para resolver já nas suas emoções, na sua alma, porque toda vez que o anjo desce, ele tenta, não consegue, alguém toma a frente dele, ele já desistiu de ser curado, quando de repente ele já desistiu de viver algo novo, quando de repente ele já desistiu de andar, quando de repente ele já desistiu de esperar o milagre, quando de repente Jesus chega onde ele está, no seu ambiente de desistência. E olha que interessante, de novo aparece a palavra levanta. Ah não, irmão, você não estava aqui agora há pouco, minutinhos atrás, segunda-feira passada, entendeu? Levanta. Querido, levanta. Chegou a hora de entrar em cena. 38 anos aí, agora chegou a hora de viver algo novo. Só que quem viveu 38 anos tem muita carga, tem muita marca, tem muita dor, tem muita história, tem muito testemunho para contar. Testemunho dos dias que o anjo descia, tocava nas águas, mas alguém que deveria ajudá-lo não ajudou. Que talvez prometeu para ele, na próxima vez que o anjo descer, como você já está tanto tempo aqui, a gente vai empurrar você e você vai ser curado. 38 anos ouvindo promessas, sabe? Aí de repente Jesus chega na história. A Bíblia diz que ele passa pela porta do peixe, vai no tanque de Betesda. O tanque de Betesda fedia, cheirava mal. Era o lugar onde os animais que seriam sacrificados no templo eram lavados. Era um lugar inóspito, fedido. Mas lá tinha um homem que há 38 anos esperava o seu milagre. E aí Jesus chega e diz: ei, levanta. Sabe, tem todo um diálogo que eu estou lhe poupando, porque já preguei sobre isso. Sobre o que Jesus disse para ele, sobre as reclamações justas que ele tinha para fazer. Mas o que me interessa agora é Jesus falar: levanta, toma tua cama e vaza. Essa versão ela é só minha. Não procure na sua, não tem essa última parte. Mas o que Jesus estava dizendo é: você não precisa mais da cama, mas você vai levá-la com você. Eu não estou te dando uma cama de um leito, eu estou te dando um significado de cura. Não é para você lembrar dos 38 anos, é para você lembrar do dia que eu cheguei.
Não é para você reviver a dor, é para lembrar que o dia que eu cheguei a cama perdeu o significado. Eu não estou te dando um peso, eu estou te ressignificando naquilo que você viveu. Leva a cama. Agora, sendo teologicamente responsável, a gente não sabe se de fato ele levou consigo e por quanto tempo levou, e se ficou com ele para sempre. Mas olhando de uma forma madura e espiritual, vale a pena levar a cama junto, sabe? Valeria a pena levar a cama para ficar no lado da cama que você vai dormir, mas não para deitar. Só para que todo dia que você deite na cama que você vai levantar, lembra que naquela cama você não conseguia se levantar, até Jesus chegar na história. Dava para fazer um quadro, dava para colocar na parede, dava para emoldurar, dava para colocar no testamento para que os filhos conhecessem a cama, que os netos soubessem da história, que os bisnetos lembrassem que um dia o bisavô estava 38 anos deitado numa cama e que um dia Jesus chegou na história. Que o segredo da família não foram as faculdades que ele estudou, não foi a paternidade, não foi o dia que Jesus chegou no negócio. O dia que Jesus chegou, ele mudou toda a vida daquele rapaz. 38 anos, a Bíblia diz que Jesus cura ele no sábado. Isso deve ter dado uma confusão muito grande, porque no sábado não podia carregar peso, e de repente um homem no sábado está carregando peso no meio de uma grande multidão religiosa, que provavelmente perguntam para ele: você não sabe que hoje é sábado e que sábado não pode carregar peso? E eu consigo imaginar, com minha mentalidade fértil, ele dizendo: mas isso para mim não é peso, isso para mim é um presente. Pode ser peso para você que está olhando para a massa da cama, mas eu estou olhando para a história dela, e a história era pesada antes de Jesus chegar, mas agora que Jesus chegou, é a esperança que eu carrego. E alguém vai dizer: mas por que você está com a cama se você era aquele que estava preso a ela? E ele iria dizer: porque um homem chamado Jesus, vindo de Nazaré, olhou para mim, não sei o que ele viu, mas disse: a cama não é mais a sua prisão, agora levanta e leva a cama contigo. Se a cama não é mais uma prisão, o que a cama é? A cama é um memorial do favor de Deus. Aleluia. Você vai lembrar, e todas as vezes que você olhar, você vai lembrar. Você sabe que tem orações que a gente faz e que a gente esquece? Você sabia que Deus não se esquece de nenhuma oração que você fez, e ao seu tempo realiza todas as coisas segundo a sua vontade? E que talvez hoje você esteja vivendo um milagre, que orou durante muito tempo e sequer percebeu e parou para agradecer daquilo que ele já fez. Talvez você não entende ou passou batido, mas aonde você mora hoje, um dia foi um sonho, hoje é o testemunho. A casa, a família, os filhos que você tem hoje, um dia já foi um grande temor seu, e hoje já te chama de papai e mamãe. Talvez você não percebeu que o trabalho que você está hoje, um dia era um sonho distante para você, e que hoje você está lá. Então sabe o que aconteceu? É porque você esqueceu a cama em algum lugar. A gente esquece, e pior do que se esquecer é se acostumar. Sabe, isso aqui é uma coisa muito difícil. Eu quero que você aprenda isso logo. A gente não se acostuma com milagre. A gente não finge costume com as coisas, não. A gente, não. Na nossa geração está proibido fingir costume. A gente ainda se impressiona, a gente ainda chora com as coisas, ainda a gente glorifica a Deus pelos pequenos detalhes, ainda a gente celebra pelos pequenos milagres, ainda a gente agradece pelas coisas que agradecemos há 50 anos. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo que eu vejo. Obrigado pelo que eu escuto. Obrigado. Porque quem agradece tem uma memória recente, o tempo todo está lembrando. E quem não esquece do favor não perde a cama de vista. Aleluia. E quem não perde a cama de vista mantém o caminho do milagre aberto. E o milagre sempre chega, e o milagre sempre volta, e ele sempre aparece. Agora, qual é o problema? De repente a gente acostuma com o milagre. Sabia?
Tem gente que orou para casar. Casou. E hoje reclama. Tem gente que sonhava em ter filho. Deus deu. E hoje reclama porque tem que acordar de madrugada. Porque filho custa caro. Tem gente que sonhou com um trabalho que vive hoje, mas reclama porque a carga horária não é a que ele queria. Tem gente que sonhou em viver um milagre de cura, que Jesus curou, e hoje acostumou com a saúde e se esqueceu que um dia precisava de ajuda para algumas coisas que hoje parecem básicas. Teve gente que não tinha onde cair morto há dias atrás, e hoje mora bem, come bem, e acha que é normal. Tem gente que viaja de avião e esquece que um dia ia para a beira da pista do aeroporto com a família para ver os aviões pousarem e decolarem, e não tinha noção que um dia ia trabalhar entrando dentro de um avião. Tem gente que um dia sonhava em poder pedir uma comida de um restaurante porque só comia o que sobrava dentro de casa, e hoje tem mais saldo no... Não vou fazer propaganda não. Tem mais saldo no aplicativo de comida do que no banco. Parece normal, não é? Tem gente que sonhava ter uma bicicleta, hoje tem um carro e esqueceu que um dia, se Deus desse uma bicicleta bandidinha, ia chorar de alegria. Sabe o que é isso? A gente foi esquecendo as camas na beira do caminho. Deus foi fazendo e a gente foi esquecendo. Deus foi dando e a gente foi perdendo no tempo. Deus foi gerando coisas maravilhosas e a gente foi perdendo o sentido delas. Você entra no avião e acha normal. Você entra no restaurante e acha normal. Você olha para os seus filhos de manhã e acha normal. Você está vendo essa mensagem e acha normal. Você ouve essa palavra e acha normal. Mas eu quero te lembrar que tem gente que não vê e você vê. Tem gente que não ouve e você ouve. Tem gente orando por aquilo que você reclama e você já tem há tanto tempo e não agradece mais. Então entenda, a gente está proibido de se acostumar com aquilo que é extraordinário. O extraordinário a gente não se acostuma. O extraordinário a gente agradece. Jesus, obrigado. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque eu acordei hoje. Obrigado pelo carro. Obrigado pela casa. Obrigado pela bicicleta. Obrigado por tudo. Obrigado pela comida. Obrigado pelo arroz e feijão. Obrigado pelo bife. Obrigado pelo ovo. Obrigado. Tudo a gente tem que agradecer para que a gente não se perca no meio do caminho, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é se acostumar com o extraordinário e parecer comum, ou fazer parecer comum aquilo que é o sonho de alguém. Me dá algeriza quando eu vejo alguém tratando de maneira comum aquilo que é o sonho de alguém. Toma cuidado, lindo, porque um dia você já foi o pequeno, um dia você já estava escondido, um dia era distante para você. Não finge normalidade com aquilo que tem alguém chamando de milagre, dizendo: Deus dá para mim também, Deus faz algo na minha vida. Então aprenda, agradeça logo por tudo e por todos, porque a melhor coisa na vida é não perder a essência do começo. Aleluia. Se o paralítico está com a cama, ele vai dormir numa cama melhor, mas antes de dormir vai dar uma olhadinha. É aqui, ó. Quando ele acordar, antes de levantar, ele vai olhar e vai dizer: quando eu estava aqui eu não levantava, mas depois que ele chegou, ó. Sabe por que a gente esquece a cama? Porque enquanto a gente está andando, tem gente que está correndo. E ao invés de a gente lembrar que um dia estávamos paralisados, estamos reclamando porque a gente não corre como o outro. Porque ao invés de celebrar aquilo que Deus nos deu, a gente está reclamando por aquilo que ainda não chegou. Sabe por que a gente esquece as camas na beira do caminho? Porque a gente acha que às vezes o milagre que é gigantesco no dia que a gente orou, depois que a gente recebeu, pareceu pequeno demais para lembrar todo dia. Posso te
te dar um conselho, meu lindo? Não se canse de agradecer por aquilo que um dia foi um sonho e hoje parece normal, porque mesmo sendo normal para você, ainda é um sonho para a vida de alguém. Não finge costume com aquilo que é extraordinário. Celebre tudo e qualquer conquista, glorifique ao nome de Jesus. Quando você é grato, a porta do céu permanece aberta sobre você. E se você quer viver coisas ainda maiores, celebre a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça quase nada. Mas se Deus te deu, carrega contigo a memória, para que você não ouse esquecer da graça e da misericórdia dele sobre você. Olha, no mundo de comparações, o milagre do outro sempre parece maior. No mundo onde a gente está o tempo todo se comparando, quem tem 3 filhos parece ser mais próspero do que aquele que teve 1. Quem casou novo parece ser mais feliz do que aquele que demorou tanto tempo para casar. Quem prosperou velho demais parece ser menos feliz com aquele que nasceu num berço de ouro. Mas se eu te falar que a graça da vida é a particularidade da história e não o coletivo de todas? Porque ao mesmo passo que um homem demorou 38 anos para ser curado, uma menina de 12 anos foi curada sem muito tempo de sofrimento. Ao mesmo tempo que uns morreram, outros ao 4º dia Jesus chegou para ressuscitar. Ao mesmo passo que um vai embora, o outro foi ressuscitado. Me parece estranho se a gente ficar comparando e não olhar o nosso milagre individual do que Jesus já fez por nós. Sabe de uma coisa? Jesus já fez tanta coisa por você, mas tanta coisa, que se você fazer rapidamente uma pequena reflexão e lembrar de onde Jesus te tirou de dias ou meses atrás e ver exatamente aonde você está agora, você cai de joelhos chorando dizendo: Jesus, obrigado, porque Jesus já fez tanto por você, mas porque você individualizou os milagres e esqueceu de tudo aquilo que Ele já fez e está começando a achar que é comum a vida extraordinária que você vive. Se você lembrar rapidamente de onde Jesus te tirou, você vai ser completamente grato por aonde você está, mesmo que não seja a estação que você gostaria, mas já é muito melhor do lugar que Ele te tirou. Já é muito melhor. Escute bem, já é muito melhor. Eu tenho uma jornada de vida. Eu sou jovem ainda, né? Amém. Era para todo mundo dizer amém agora, celebrar. Amém. Eu tenho 35 anos. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado aos médicos. Pelo menos eu conto. Mas olha, eu consigo me lembrar de algumas coisas impossíveis de esquecer. Parece uma redundância, né? Mas é porque eu me esforço para lembrar. Quando eu digo me esforço para lembrar, é porque eu refaço o caminho todas as vezes. Quer ver? Vou te contar uma história. Um dia, eu estava na igreja que eu era recém-convertido, tinha acabado de conhecer Jesus. Eu estava naquela paixão avassaladora, que não precisava de um grande pregador e nem de uma grande canção. Qualquer coisa tocava fogo dentro de mim e eu chorava, eu falava em línguas estranhas alto na igreja. E eu era o mais bocudo da igreja naquela época. Eu era escandaloso, chorava alto. Um dia eu estava chorando tanto na igreja que a minha avó levou um lenço e disse: por que você está triste? Falei: não, vó, é que eu estou muito feliz, é por isso. Mas eu me lembro de um belo culto, que as crianças foram cantar. As crianças sempre cantavam no final dessa igreja a qual eu era parte, que eu amo até hoje e que fez parte da minha vida. E as crianças foram cantar. E quando as crianças começaram a cantar, elas começaram a cantar uma canção que dizia: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o amor maior do mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele
que recebe o Salvador. Uma letra tão pura. E eu comecei a chorar, como se estivesse no maior congresso de avivamento da história. E eu chorava, gritava em línguas, chorando com uma glória de Deus absurda. E uma das pequenas orações que eu fiz naquele dia foi: Jesus, que um dia o Senhor me deu o privilégio de ver os meus filhos adorando ao Senhor. E a minha oração não era nem sobre, de fato, eles estarem naquele lugar, mas era deles nascerem. Eu tinha um medo disso, de não poder ter filho, de ter alguma coisa. Como qualquer ser humano, a gente é cheio de medos, de problemas irreais, invisíveis, que a gente mesmo cria. E eu me lembro que eu fiz essa oração: Jesus, que um dia eu possa ver os meus filhos. E se desse só um, já estava bom. E Jesus me deu 3 filhos. E aí um belo dia eu estou fazendo o meu filho mais velho dormir. Ele está deitadinho na cama. Está ele e o Noah. O Noah ainda menor, ele talvez com uns 3 anos e o Noah com 1 ano. E o Dondon deitadinho na cama, depois a gente orar. Do nada começa: grande, tão grande, alto, tão alto. E a glória de Jesus encheu o quarto. Eu fui transportado para aquela igreja pequena, aquela experiência de dizer: Jesus, um dia me dá o privilégio de viver isso. E agora era dentro de um quarto, com meu moreninho cantando, e eu falando em línguas e chorando alto, até que o João levantou, colocou a mão em mim e falou assim: pai, chora mais baixo, que eu estou cantando. Eu demorei tanto tempo para ouvir, que no dia estava tão feliz em ouvir, que parei de escutar a voz dele. Porque não era mais sobre algo normal, era sobre uma oração que eu fiz e esqueci. Eu orei e esqueci. Mas naquele dia, o Senhor estava falando para mim: a cama ainda está aqui. É Ele, eu fiz o que você pediu, não esquece. Isso não é normal, isso é um privilégio. Não trate um testemunho como algo comum. Traga à memória aquilo que você parou de agradecer e comece a celebrar como se fosse de novo. Aleluia. Do nada. Sabe, a gente, eu e a minha esposa, a gente tem uma cama na frente da nossa cama. E eu vou te dizer o que é. Quando a gente construiu o nosso primeiro apartamento, que era uma kitnet na verdade, eu fiz toda a decoração dela do meu jeito e com as minhas condições. Tudo parceladinho, 10 vezes sem juros, R$20 a parcela, R$30 a parcela. Me lembro que eu tinha um sonho de ter um espelho na sala, porque ampliava o ambiente. E eu fui parar numa loja de móveis na rua da minha mãe, e ele disse: tem uma porta de um guarda-roupa que tem um espelho, e que porque o guarda-roupa foi danificado, a gente vai vender só a porta. E eu falei: quanto? Ele falou: R$200. Eu falei: é meu. E aí eu falei: mas eu vou sair para pegar o dinheiro. Só que não era dinheiro, era o dinheiro de plástico, cartãozinho. E aí eu volto na loja, e aí eu falo assim: tá aqui, peguei o cartão da minha mãe. E ele falou: não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu errei inclusive o preço, a porta era R$386. É o custo dela, tá aqui, E eu fiz um valor que nem existe, eu errei. Então, se eu não posso fazer nem à vista, não deveria, imagina no cartão. Aí eu falei para ele, com carinho do gatinho do Shrek: mas é um sonho. Ele falou: 10 eu não faço, 6 eu faço. Então vai. 200 em 6, quase morri para pagar. Tudo marcadinho no caderno. No caderno da minha faculdade, porque eu ia para o colégio, para a faculdade,
e ficava durante a aula divagando: Jesus, como que eu vou dar conta? E aí eu colocava a minha expectativa de ganho, colocava a expectativa de gasto, zerava tudo. No finalzinho do mês eu colocava tudo de novo, e aí sobrava R$30, R$20. E no dia que eu comecei a decorar o apartamento que a gente vive, que foi depois de muitos anos, eu achei a folha. Achei ela. Aí fui até o arquiteto e falei: coloca num quadro e coloca num lugar que eu possa ver todos os dias. E ele falou: por quê? Porque eu nunca posso me esquecer que um dia uma porta de guarda-roupa foi o item mais caro de decoração da minha casa. Não é normal viver onde eu vivo, não é normal dormir na cama que eu durmo, é um milagre atrás do outro. E se eu me esquecer do começo, vou fazer parecer ser comum aonde Deus me trouxe agora. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Recupere as memórias do começo, recupere as primeiras orações, traga à memória tudo o que Ele já fez, traga à memória todo o bem que Ele já derramou sobre você, todos os milagres, todas as curas, todas as provisões, todas as respostas, que se você lembrar de tudo, vai ser impossível ter coragem para reclamar de qualquer coisa, porque quem é grato por aquilo que Deus já deu, não tem coragem de reclamar por aquilo que ainda não recebeu, porque o bem que já recebemos é muito mais do que a gente merece, é muito mais do que a gente poderia suportar, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, já fez além. Lembre-se, você está vendo esse vídeo, isso já é um privilégio. Você está ouvindo essa mensagem, isso já é motivo de agradecer, porque tem gente que não ouve, tem gente que não vê, e você está aí dizendo: Jesus, obrigado. Agradece, aproveita, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou te falar que isso é gostoso, tá? Se eu puder te dar um conselho antes de terminar essa mensagem, crie roteiros de memória para você. Como assim? Vá no colégio que você estudou no começo. Vá no colégio onde você estudou. Vá na casa onde seu pai criou você. Vá onde você trabalhou pela primeira vez. Porque a gente só consegue ter noção da carreira que já frequentamos quando a gente lembra de tudo aquilo que a gente já passou. No nosso ecossistema, na nossa associação, a gente tem dentro do nosso ecossistema 4 pilares que são parte, que é a nossa editora, a Escola de Teologia, a nossa parte de eventos e a própria mãe do ecossistema, que é a associação. Minha esposa fez um negócio esse ano. Ela pegou um vaso e colocou na empresa, lá no nosso ecossistema, para que tudo aquilo que aconteça de positivo que Deus fez, respostas de oração, coloque ali, escreva e guarde. Para que no final do ano, no encerramento do nosso ecossistema, a gente pegue papéis para lembrar de milagres que talvez a gente já esqueceu que aconteceu. Quando a gente relembra do que Jesus fez, a gente fica radiante. Por isso que a Bíblia diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. Se você está preocupado no que Deus vai fazer, lembre de tudo aquilo que Ele já fez, que vai ficar mais leve. O mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã. Ele não vai desamparar, Ele não vai mudar quem Ele é. Agora é só você que não pode se esquecer de tudo o que Ele já fez. Aleluia. E por último, é simples. Jesus valoriza a gratidão. Jesus valoriza aqueles que não esquecem. Jesus valoriza aqueles que voltam para agradecer. Jesus valoriza. 10 leprosos foram curados. Os que voltaram, Jesus pergunta: aonde estão os outros? O maior privilégio de voltar é falar com Ele de novo sobre aquilo que um dia já foi uma dor. O maior privilégio de agradecer é relembrar aquilo que já viveu e saber que Deus já fez muito além do que a gente merece. Olha, eu vou falar olhando para você. Você já viveu tanta coisa incrível que não merece, que talvez já esqueceu, que você nem acredita se vier à tua memória tudo de novo.
Imagina, você está vivo, você está de pé, Deus já te deu quantos livramentos, quantos milagres, quantas provisões. Olha o casamento, olha os filhos, olha onde você trabalha. Um dia tudo isso já foi um sonho e hoje talvez é a sua realidade. E se você está ouvindo dizendo, não, Dave, tem sonhos que eu ainda não realizei. Então, para realizar, é só lembrar, agradeça por tudo aquilo que Ele já te deu, mesmo não sendo a estação desejada. Quando você é grato pelo pouco, Deus leva você para um outro nível da vida, mas nunca com os esquecidos, nunca com os ingratos, porque não vale a pena. O ingrato não volta, o ingrato esquece. Então eu não sei você, mas eu nunca quero me esquecer do garotinho de 19 anos que Jesus encontrou dentro do quarto, perdido, sujo até a ponta do cabelo, e que hoje, pela misericórdia dele, está aqui pregando para você, dizendo, não esquece de tudo aquilo que ele já fez por você. Aleluia! Aleluia!